Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Todos acharam? Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. E ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Faz com que esse teu Espírito se manifeste cada vez mais em nosso meio. E eu peço, Senhor, de uma forma especial, abre, meu Deus, o entendimento dos teus filhos, para que possam compreender o que o teu Espírito tem a dizer nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu vou fazer duas observações antes de entrarmos no texto, que me levaram a entender da parte de Deus. O irmão Estênio esteve conversando comigo esses dias e me perguntando qual seria o tema para esse mês. Eu ouvi uma observação que o músico fez. O músico, ele tocava com uma dessas cantoras famosas do mundo gospel, e ele, pelo linguajar dele, pelo vocabulário, pelo nível de frustração e exposição que ele vem fazendo de algumas situações, eu posso subentender que hoje ele está afastado do Evangelho. Ele vem de uma terceira geração de crentes. O avô dele era crente, a mãe era crente, e ele meio crente. Mas ele fez uma observação, Paulo, que me chamou a atenção. Olha, eu percorri o Brasil todo com esse músico, com essa pessoa, e as músicas de apelo que essa pessoa fazia, que atraíam as multidões, eram músicas que ministravam cura, falavam de cura, de alguma forma projetava sobre as pessoas uma fé, uma expectativa que elas iam receber curas, mas nunca durante um show eu vi alguém ser curado. Rapaz, aquilo, sabe quando você está ouvindo? Eu estava trabalhando e ouvindo a informação, e aí você tem que parar tudo que você está fazendo. Eu disse, deixa eu parar aqui direito para ver se eu entendi. E foi exatamente isso. Ministrei durante muito tempo, através do louvor, a cura. Palavras de ordem dentro das músicas, sugestionando as pessoas que receberam. E vi muita emoção, vi muita gente chorando, vi muitas pessoas ali comovidas. Mas assim, os testemunhos que a gente presenciou foi alguém que estava com a dor de cabeça, alguém que... Mas nunca vi, efetivamente, alguém com uma doença mais séria, mais grave, alguém com câncer vir trazer depois o papel e mostrar que foi curado naquele dia, alguém aleijado. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. A gente precisa entender. Irmãos, pensamos sempre que o diabo está lá fora. Preste atenção. Que o diabo está fora da igreja, sempre, no meio das pessoas que nós julgamos que são as piores ao nosso conceito. Aquilo ali é um endemoniado, a gente sempre fala assim, de pessoas que estão matando, estão roubando, estão fazendo atrocidades. Ah, é o demônio. Ali é o demônio, está endemoniado, aquilo é um endemoniado, está fazendo essas coisas. Mas a gente nunca acha que o diabo pode entrar na igreja. Podemos, irmãos, falar de teoria. Eu posso lhe dar uma aula sobre a Bíblia, lhe explicando todos os conceitos que estão aqui, buscar elementos históricos, filosóficos, teológicos, e eu posso passar a noite toda alimentando a sua sabedoria humana, alimentando a sua capacidade e o seu desejo de aprender, e posso lhe trazer informações profundas a respeito desse texto. Mas a igreja precisa desse conhecimento,
mas desse conhecimento aliada com o poder de Deus. E aqui o que a Bíblia me mostra é uma situação de que Jesus entra em uma sinagoga aonde se lia constantemente as leis e os profetas. Constantemente era lido. Rotineiramente, todos os sábados, tinha culto naquelas sinagogas. E aí, eu venho agora para a segunda informação, antes de entrar no texto. Aquela mulher estava encurvada, a Bíblia diz, há quantos anos? Tinha uma geração ali, que já entrou na sinagoga, vendo a mulher encurvada. Eu disse a você que o músico, ele já era da terceira geração. Uma geração que já entrou na igreja, vendo a mulher encurvada. Para quem cresceu dentro da igreja, vendo gente encurvado, acha que aquilo é normal. Para quem já tem 18 anos dentro da igreja, vendo alguém encurvado, acha que é assim mesmo e que não vai mudar nunca. O que é que eu quero lhe dizer? Existem pessoas que ainda presenciaram o agir verdadeiro de Deus dentro da igreja. Viram como era quando o Espírito de Deus verdadeiramente agia de forma sobrenatural dentro da igreja. Tem uma geração que nunca viu isso. Tem uma geração que já entrou na igreja vendo pessoas encurvadas. E eu quero que você entenda agora. Essas pessoas, elas não têm uma perspectiva no seu coração de que algo sobrenatural efetivamente pode acontecer, porque elas nunca viram isso acontecer. Elas nunca viram o agir sobrenatural de Deus. Um exemplo que eu dei a vida inteira, e sempre vou dar. Se você fosse levado a uma tribo indígena, com uma televisão desligada, para você explicar a eles como funciona a televisão, o que você faria? Índio nunca assistiu televisão. Não os modernos, né? Eu estou falando em uma linguagem assim, metafórica, para você entender. Pense, você chegou numa tribo lá indígena, no meio da mata, não tem sinal de televisão, não tem nada, não tem energia elétrica, não tem tomada, mas você está lá com sua TV de plasma, de 62 polegadas, bota no meio da aldeia e eu lhe dou a missão. Explique aos índios o que é isso aqui. Como você explicaria como funciona a televisão? Pense, como você começaria a sua apresentação? Eu digo que qualquer pessoa aqui teria capacidade de explicar de forma simples o funcionamento de uma televisão. Mas se eu levasse um técnico, talvez o técnico pudesse explicar a eles os componentes internos. A tensão, os elementos, a composição, de que é feita a tela, é de vidro, de metal, para que cada capacitor daquele funcione. Irmãos, talvez se ele fosse explicar o processo de fabricação, os elementos de onde vieram, ele teria ali pelo menos, acho que uns 6 meses, para falar com os índios a respeito de uma televisão desligada. E talvez os índios se surpreendessem com a eloquência de quem estivesse falando, ou com a sua imaginação projetando o que de fato seria aquilo, quando ele dissesse, olha, o índio pode estar lá no rio tomando banho, e você ia estar vendo ele aqui, porque esse aparelho tem capacidade de projetar essa imagem. E eles poderiam despertar a sua imaginação. Mas eu lhe pergunto, se o processo fosse inverso, ao invés de levar a televisão desligada para a tribo, você trouxesse o índio para a cidade e mostrasse a ele a televisão funcionando, precisaria de mais alguma coisa? Mas se você fosse dar a televisão ao índio, você tinha que dar a ele o conhecimento, porque não é em qualquer tomada que você pode ligar a televisão. Se a televisão for 110, você ligar na tomada 220, se o índio for tomar banho com a televisão, é por isso que você tem que crescer na graça e no conhecimento. Se usar errado, estoura. Tem que saber pelo menos o básico de como aquilo funciona. Mas não adianta, irmãos, ficar dando sermão
Não adianta ficar criando cursos, teorias de uma televisão que não funciona. Para que serve uma televisão que não funciona? Eu lhe pergunto, para que serve uma igreja sem a manifestação do poder de Deus? Jesus entra na sinagoga, está ali a mulher, 18 anos, encurvada. Só que o que eu quero que você entenda nessa noite, e o tema é esse, é sobre isso que a gente vai falar esse mês, sem deixar o que a gente falou no mês passado. Você precisa levar Jesus para alguém, porque pode ter alguém encurvado lá fora precisando de Jesus, mas pode ter alguém aqui dentro. Eu quero que você entenda que o fato daquela mulher estar encurvada não era algo normal, não era algo natural. Que nada dessa descaração dessa mulher. Isso é porque ela nunca quer ser crente de verdade. Isso é porque ela não quer ler a Bíblia. A gente que está na igreja, às vezes se acostumou, irmãos, com pessoas dentro da igreja que não desenvolvem. Com pessoas dentro da igreja que, se você perguntar 10 anos atrás, o que você estava fazendo aqui na igreja? Vindo, assistindo o culto e isso. Faz 10 anos que você está aqui, o que é que você está fazendo hoje? A mesma coisa, eu entro aqui, sento e assisto o culto e acabou. O que é que Deus fez na sua vida nesses últimos 10 anos? Nada. Trabalho no mesmo emprego, moro na mesma casa, tenho as mesmas doenças, tomo os mesmos remédios e não cresci nada, não avancei nada. E a gente olha para isso e acha normal, porque crescemos vendo essa realidade. A Bíblia nos chamou para termos, irmãos, novidades de vida. Vivemos um nível de crescimento espiritual. A paralisia que atingia aquela mulher e fazia com que ela estivesse agora encurvada. Não era natural, porque tem doenças que são naturais. Não era castigo de Deus, porque ela pecou, porque ela estava em rebeldia, não tem relato disso na Bíblia. Mas a Bíblia diz, irmão Estênio, que havia a influência de um espírito na vida daquela mulher, dentro da igreja. Entrava no culto, ouvia falar de Moisés, ouvia falar das revelações de Ezequiel, ouvia falar do Messias, ouvia falar que Deus abriu o mar vermelho, conhecia a história toda, o poder e o milagre de Deus, mas não saía dessa posição. Entrava na igreja olhando para o chão, por influência de um espírito. A visão daquela mulher estava sendo roubada. Há 18 anos ela não conseguia olhar, nem, preste atenção nisso, irmãos, nem para frente e nem para cima. Não sei se você já começou a entender. Existia um espírito dentro da igreja, na vida daquela mulher, que encurvava ela para que ela não olhasse nem para frente, nem para cima. Observe que interessante. O salmista Davi diz: lâmpada, mas é luz também para o meu. A palavra de Deus, quando diz que é luz para o seu caminho, diz que você tem um futuro e que Deus lhe mostra as perspectivas que você deve ter para andar para frente. A luz no meu pé, para que eu não tropece, mas a claridade para me mostrar para onde eu devo ir, porque Deus preparou um futuro para mim, Deus tem uma herança para mim, e quer que eu siga o caminho que Ele trilhou para mim. Eu lhe pergunto, quem está encurvado, consegue olhar para frente? E agora, para mim, a pior de todas, as pessoas dentro da igreja, sem perspectivas de futuro, não por processo natural, não por processo da vida, mas por uma influência de um espírito dentro da igreja. Pessoas que não conseguem olhar para o seu futuro, não conseguem olhar uma melhoria, não conseguem ver nada na sua frente, porque estão encurvadas espiritualmente. E o mais grave, pessoas que não conseguem olhar para cima. Irmãos, eu acho tão fantástico como a Bíblia ela se completa.
Porque quando você vai ler Colossenses 3, do 1 ao 6, a Bíblia diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, olha agora o que é que anda encurvando aqueles que não conseguem olhar para o alto. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ele disse: assim, já que vocês precisam olhar para o alto, assim, façam morrer. Ele não disse: esperem morrer, orem a Deus para que morra. Ele está lhe dando uma ordem: você tem poder para fazer morrer, faça morrer. Imoralidade sexual, impureza, paixão, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Quem está encurvado, irmão, só consegue olhar para a terra, não consegue olhar para o céu. O que é que eu quero lhe dizer? Há uma influência de um espírito maligno tentando encurvar os crentes para que a visão deles fique apenas na terra. Eles tanto não conseguem enxergar a sua vida, o seu futuro com Deus, como eles não conseguem ter acesso à visão das coisas que vêm do alto. Eles não conseguem, irmãos, discernir nada espiritualmente. E estão aonde? Estão lá fora? Estão no carnaval? Estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja. Mas não conseguem andar. Não conseguem andar. Não conseguem andar. Por quê? Porque não tem futuro. Não consegue olhar os planos de Deus na vida dele. Não consegue olhar o que Deus tem. E a visão? E a visão é terrena. Só vê o que tem na terra. Só vê o que está no meu pé. Só vê o hoje. Não consegue ver o amanhã. Só vê os seus próprios problemas. Está mergulhado nas suas próprias dificuldades. Por quê? Porque não tem acesso ao céu. Não consegue ter fé. Não crê que Deus pode fazer. Não crê no poder sobrenatural de Deus. Não tem comunhão com Deus. Por quê? Porque a visão na terra. Hebreus 12, do verso 1 ao 2, vai dizer: portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, porque ele, pela alegria que lhe foi proposta, olhando para frente, olha para onde Jesus estava olhando, alegria que foi proposta, já chegou? Ainda foi proposta, mas ele olhando, está aqui, ó, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à destra direita do trono de Deus. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo para mim e para você. Quando nós estamos olhando para Cristo, temos que nos livrar de tudo que atrapalha a nossa caminhada e do pecado que nos paralisa e nos impede de continuar caminhando. Além de não conseguir enxergar o seu caminho, além de não conseguir ter acesso ao céu, a caminhada daquela mulher estava travada. Por quê? Porque ela não conseguia manter os olhos fixos em Jesus. Ela não conseguia ter uma perspectiva de futuro. E o interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que ela não podia, de maneira alguma, endireitar-se. Ela não podia, irmãos, sozinha, de maneira alguma. Tem coisas, irmãos, que nós podemos fazer por nós mesmos. Tem outras que dependem de alguém para falar de Jesus. Tem outras que dependem de alguém para orar com você. Ah, pastor, isso não tem base bíblica não, você tem certeza? Repito esse exemplo aqui constantemente. O apóstolo Pedro está preso. Foi preso por quê? Pecou? Adulterou? Fumou maconha?
cheirou pó, dançou pagode. Foi por que ele foi preso? Foi justa ou injusta a prisão dele? Você acha que Pedro orou no cárcere, Senhor, me tire daqui? Quem acha que sim? Ninguém acha que Pedro orou, só eu. Só eu que acho que ele orou. Se você fosse preso, irmão, você não ia orar não? Levanta a mão então, criatura. Quem acha que Pedro orou, levanta a mão aí. Quem acha que Pedro não orou, foi preso e disse, me mate, amanhã vai me matar mesmo, e eu vou aceitar a morte. Quem acha isso? Só você? De novo. Você acha que Pedro foi preso e ficou lá de boa na cadeia? Deus me mate. Matou Tiago hoje, bufo, cortou o cara, disse, amanhã é você. Aí você vai ficar lá na prisão, tá bom, Deus. Estou conformado, pode cortar meu pescoço. Rabino Bruno, você acha o quê? Você acha que Pedro orou na prisão para Jesus libertar ele, ou ele aceitou de boa morrer no outro dia? Então... Mas você acha que ele orou ou não orou? Acha que orou. Se ele orou ou não orou, irmãos, a gente não vai saber. Mas o certo é que se ele orou, não foi pela oração dele que Deus libertou ele. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração da igreja. Ele sozinho não podia libertar-se. Mas uma igreja orando foi capaz de romper aquelas cadeias que estavam na mão dele. Mas não tinha pecado em Pedro? Não tinha não. O problema, irmãos, é que tem dimensões de batalha que vão exigir situações diferentes. Senhor, passamos a noite toda orando pelo menino e não deu jeito. Deu um jeito aí que seus discípulos já oraram, já passaram a madrugada toda aqui e não teve jeito. Aí Jesus chega para o menino e diz, sai dele. Aí os discípulos olharam um para a cara do outro. Tem alguma coisa errada. Não vamos perguntar na frente de todo mundo para não ficar feio para a gente. Aí a Bíblia diz que depois que estavam só eles e Jesus, Senhor, explica a gente foi o que aconteceu. Que a gente passou a noite toda orando e não funcionou. Passaram a noite toda fazendo o quê, irmãos? Assando um churrasco? Comendo peixe? Foi o que eles estavam fazendo. Mas orando em que dimensão? Onde foi que eles estavam a passar a noite toda? Onde foi que Jesus estava? No monte. Jesus estava em cima do monte, meu irmão, recebendo de Deus. Ele e os discípulos. A glória de Deus desce no monte. Aí quando Jesus disse, ele diz, olha, até quando essa geração incrédula vai me ter aqui com vocês? Qual era o problema? Fé. Começa. E aí depois Jesus vai explicar isso. Olha, essa casta de demônio, meu irmão, só se expulsa por intermédio do jejum e oração. Não são todas as versões que trazem jejum, não, irmãos. Mas a gente já entendeu aqui que não é poder do jejum, mas o jejum é uma forma que eu me santifico para me aproximar de Deus. Porque o que vai fazer o demônio sair é o poder de Deus. A igreja está precisando acordar e despertar para entender a realidade espiritual. Olha o que Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está escrevendo para quem, irmãos? Para um prostíbulo? Pelo amor de Deus. Paulo está escrevendo para quem? Para uma loja de artefatos esotéricos? É para isso que ele está escrevendo? E por que ele está dizendo para os crentes, não se deixem novamente se submeter a um jugo de escravidão? Porque tem um espírito que quer achar uma brecha na sua vida. Não é para lhe tirar da igreja, não. Ele não quer lhe tirar da igreja, não. Ele quer lhe enganar. Porque se ele lhe tirar da igreja, lhe assusta. Ele quer lhe deixar aqui dentro. Quer que você fique aqui dentro. Mas sabe como é que ele quer que você fique? Olhando para o chão. Há poder no céu. Eu não posso contemplar a glória de Deus. Eu tenho que olhar para o chão. Há um futuro para você. Eu não tenho como olhar. Eu só tenho como olhar a minha vida, o meu dia a dia, as minhas dores, as minhas tribulações, os meus problemas. Espírito maligno atuando
dentro da igreja para paralisar a vida das pessoas. Está aqui, Paulo dizendo, não se deixem então novamente, não se deixem submeter novamente. Por que novamente? Porque ele está dizendo, antes de você conhecer a Cristo, você vivia escravizado, mas agora que Cristo já lhe libertou, há uma necessidade de você permanecer firme, porque se você não estiver firme, meu irmão, o Espírito vai vir e vai colocar sobre você um jugo. O que é jugo, irmãos? Instrumento de domínio. É o instrumento que o homem usa para dominar alguém que é mais forte do que ele. Você acha que o homem aguenta arrastar um boi? O homem tem força física para arrastar um boi na tora? Ele pega no pescoço do boi, meu irmão, enfia um pedaço de pau, amarra, bota um boi preso no outro e diz, agora eu quero ver para onde é que você vai. Olha, irmão, preste atenção. Ele usa o peso do próprio boi para segurar o outro boi. E aí ele monta agora nas costas dos dois, já que não tem como um correr sem o outro, e diz, agora vocês vão para onde eu quiser. E domina. E domina. Você sabe como é que o diabo destrói a igreja? Se a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, o diabo tem poder de destruir a igreja? E o que é que ele faz? Ele usa a igreja, com um jugo que ele coloca em cima, para destruir a própria igreja. Por quê? Porque não tem visão espiritual, não consegue olhar para cima, não consegue ver os planos de Deus. Deus está fazendo, eu não vejo. Deus está agindo, não consigo contemplar. E o que é que eu consigo ouvir? Eu consigo ouvir quando Satanás me pega e diz, faça, porque sua velha natureza é assim, você vai morrer assim, e eu atendo a minha velha natureza e continuo. Aí eu começo, dentro da igreja, destruir a própria igreja. O que é que Satanás vai explorar? Suas deficiências, seus maus desejos, sua velha natureza. É nisso que ele vai insistir. Ele não vai inventar nada novo. Quais são as suas tendências? Se você não fosse crente, quais eram os seus pecados? As pessoas não têm tendência para os mesmos pecados. Cada um tem as suas próprias fraquezas. Aqui ele diz, tem gente que não aguentava ver dinheiro na frente. Tem outros que não aguentavam ver pornografia. Não aguentava ver mulher. E por aí vai. Outros, idolatria, maus desejos. O que é que o diabo vai explorar? Irmão, quer pecar? A Bíblia lhe dá conselho. Se você pecar lá fora, é menos grave do que aqui dentro. Porque aqui dentro você ainda vai ser submetido ao jugo de Satanás para estar destruindo a obra de Deus. Aí ele diz, não se deixe submeter de novo a um jugo de escravidão. Preste atenção, o salmista quando ele diz, elevo os meus olhos para o monte, ele está olhando para o monte. De onde me virá o socorro? Tem socorro para ele nessa? Não tem. Aí ele diz, mas o meu socorro vem, que fez o quê? Agora olha o detalhe, porque ele não permitirá que você tropece. Porque você está caminhando. Não permitirá. E o seu protetor se manterá alerta. O que é que ele está dizendo, irmãos? Quando eu olho para os montes, eu não vejo saída. Eu não vejo saída. Mas quando eu olho um pouquinho mais para cima, aí eu encontro socorro. Mas olhando para o céu, eu vou andar e não vou tropeçar. Olha que loucura. Geralmente, se você quisesse andar na sua natureza carnal para não tropeçar, você ia andar olhando para o chão. Só que ele está dizendo o contrário, ele está dizendo, pode continuar andando olhando para cima, porque Deus não deixará que você tropece. O reino de Deus é loucura, irmãos. É fé, é confiança. E qual é o principal sintoma, pastor? Dessas pessoas que estão sendo atormentadas por espíritos malignos, para que se encurvem, paralise seu ministério, paralise a sua vida, paralise tudo que Deus tem para você, você não veja mais futuro na sua frente, não veja mais
uma perspectiva boa, não encontre mais o caminho para o céu, está tudo travado na sua vida, e você não consegue mais sair disso. A autoestima foi embora. São pessoas que andam extremamente depressivas, andam tristes. Quem anda encurvado anda alegre, irmão? Quem anda encurvado anda como? Se lamentando o tempo inteiro, com angústias profundas dentro da alma. Angústias profundas dentro da alma. A Bíblia diz que quando Jesus liberta essa mulher do espírito, ela imediatamente se endireitou. E o que foi que ela fez? Louvou ao Senhor. A Bíblia diz que do coração alegre sai o louvor. Mas de um coração amargurado, quando o diabo encurva alguém dentro da igreja, impõe o jugo dele sobre alguém dentro da igreja, ele também interrompe o louvor a Deus. Não é natural, irmãos. Não é normal. Não vamos nos acostumar com a influência de Satanás de jeito nenhum. Não vamos nos acostumar com a estrutura de pecado dentro da igreja de jeito nenhum. Não é normal, isso virou normal há 18 anos aí, mas antes não era assim. Não foi feito para ser assim. Mas tem um espírito trabalhando para que seja assim. E quando Jesus entra na sinagoga, a primeira coisa que ele olha e diz: tem alguma coisa errada aqui. Vamos ministrar a palavra? Vamos. Vamos fazer a obra de Deus? Vamos. Mas antes disso, precisa mandar esse espírito embora, para que a mulher se levante e possa me ver. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Feche seus olhos, fique em pé, irmãos, nessa noite. Esse mês, nós estamos orando, clamando a Deus por libertação. Libertação. Não é normal, não é normal. E a gente não vai aceitar como normal. Toda a estrutura de pecado que prende e escraviza o homem vai cair por terra. Se for demônio, vai sair. Eu não sei como é que você está vivendo. Você vem para a igreja. Eu já entrei muitas vezes na igreja drogado. Eu aqui, ó. Eu. Não sei você. Eu já entrei muito doido na igreja, que o pastor falava, eu não sabia nem o que ele estava dizendo. No final do culto eu começava a entender alguma coisa. Mas eu vinha. Eu estava aqui dentro. Ninguém me via, mas eu estava aí. Onde você está hoje aí sentado? Já entrei na igreja bêbado. Já entrei, já sentei aí no banco. Já toquei na igreja bêbado, ninguém viu. Eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Você está me vendo? Está me vendo? Eu não sei o que é que está lhe prendendo. Porque eu não vou ver o que você faz. Ninguém vai ver o que você faz. Mas Deus está vendo. Onde você sai da igreja, você vem com sua roupa bonitinha, bem passada, você vai fazer o que quando chega em casa? Entenda, irmãos, eu não estou lhe julgando. Eu não estou querendo colocar um fardo sobre você, dizendo que eu sou mais santo do que você. Jamais eu vou fazer isso. Mas eu quero lhe mostrar que eu e você, juntos aqui, está todo mundo junto. Estamos lutando e nos esforçando para servir a Deus. Mas se nós não encararmos isso de verdade, o Espírito de Deus não se manifesta no meio do pecado. E eu não quero uma igreja de teoria, que a gente fique aqui cheio de sabedoria humana. O que a gente precisa é do poder de Deus. Está na hora, irmão, de lançar fora esses espíritos malignos. Está na hora do povo se santificar. Eu não sei como tem pessoas que se metem a fazer a obra de Deus como Judas. O cara está seguindo Jesus, vendo o que está sendo feito, e a Bíblia diz que ele estava roubando dinheiro no ministério de Jesus. Veja que fim terminou, irmãos. Que falta de... Às vezes você está na igreja, eu vejo como se Deus ainda estivesse agindo em nosso meio como gotas, irmãos.
A gente tem que, como em uma terra extremamente seca, fazer um extremo sacrifício para desfrutar de uma gota do poder de Deus, para matar a nossa sede. E quando essa gota se manifesta aqui na igreja, parece que alguma coisa ainda chamou a atenção de algo que não está acontecendo por aí. E Deus dizendo: eu tenho uma fonte para jorrar. Mas se eu descer no meio desse povo hoje aí, será que a metade fica de pé? Gente brincando com o pecado, irmãos, em prostituição dentro da igreja. Em prostituição dentro da igreja. Vem para aqui querer ouvir o quê? Eu não estou lhe dizendo isso porque eu sou mais santo do que você. Eu estou lhe dizendo porque eu já passei por esse processo e sei que há poder no nome de Jesus para lhe libertar. Mas Ele não vai invadir seu coração. Você precisa querer ser liberto. Eu era músico na igreja, tocava na igreja. Um dia eu disse: eu não quero mais essa vida. Dava dia de sexta-feira, eu saía da faculdade com os colegas, ia jogar dominó, tomar vodka, tomar cerveja. Depois estava na igreja. Um dia eu disse: chega. A partir do momento que eu entendi que eu já não tinha mais vontade, que eu já não fazia mais aquilo porque eu queria, mas eu já fazia aquilo porque agora eu já era obrigado a fazer, que eu não tinha mais paz se eu não fizesse, eu não tinha mais alegria se eu não fizesse. E um dia, em um culto, o pastor estava pregando e Deus falou claramente comigo, e ninguém entendeu quando eu saí e vim na frente aceitar Jesus. A igreja toda ficou me olhando. Esse cara não está aí todo dia tocando aqui na igreja? O senhor quer receber oração? Agora não, eu quero aceitar Jesus. O senhor tem certeza? Tenho certeza, eu quero aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus de novo. Porque eu estou morto dentro da igreja. Eu estou sentado nesse banco, mas dentro de mim o espírito que opera é o do diabo. Tem um demônio dentro de mim. E eu não quero mais esse demônio dentro de mim. Eu quero que ele vá embora. Eu não quero mais ser escravo de Satanás. Quantos homens que não estão aqui nessa noite, um dia não já foram escravos de Satanás numa mesa de bar? Beber é pecado, pastor? Não, não é pecado. Eu lhe digo e lhe provo dentro da Bíblia que não é pecado. Mas você que vivia lá na mesa do bar, eu lhe pergunto, você tinha a opção de escolher se você ia para sexta-feira gastar seu dinheiro, sua vida e sua saúde? Você tinha opção? De verdade, diga. Você tinha opção? Você que já foi usuário de droga, eu lhe pergunto, quando você acordava de manhã, que batia aquela fissura, você tinha a opção de dizer: hoje eu não quero usar? Você tinha? Porque quando chega a hora do culto, irmãos, todos os dias você tem a opção de vir para a igreja. Não cai uma bomba na sua casa, Deus não lhe pune porque você não veio para a igreja. Porque Ele não quer que você venha para aqui obrigado. Ele quer que você venha aqui para ter uma real expectativa de um encontro com a manifestação do Espírito dele. Mas de que adianta uma igreja que só vem com blá blá blá, com blé 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 e não tem poder de Deus? Mas vocês esperam o poder de Deus que venha de onde? É só do pastor? É só dos músicos? Eu lhe pergunto, o que é que você trouxe para dar nessa noite? O que é que você deu a alguém durante esse dia daquilo que Deus colocou em você? Você tem alguma coisa para dar a alguém? Se você é o corpo de Cristo, você é a mão, você é o pé, você é o olho, o que é que você está manifestando no corpo de Deus? Eu sou crente há 30 anos. Quer que esse moleque venha aí falar comigo? Irmãos, me perdoe se eu lhe ofendi de alguma forma. Não é minha intenção. Não vim aqui trazer palavra de exortação para amanhã, no dia que eu cair, você olhar para mim, que Deus me livre de cair. Mas para amanhã você não olhar para mim como todos os outros fazem. Aí, ó, veio trazer a palavra, agora está lá, ó. Bem feito, eu quero que morra, que vá para o inferno, porque eu vim nessa noite trazer uma palavra que pode mudar a sua vida.
É assim que você entende o amor de Deus com você? Eu não estou me colocando acima de você aqui em momento nenhum, irmãos. Mas me coloco como principal aqui que precisa dessa palavra. Mas para lhe dizer que você pode estar dentro dessa igreja há 18 anos, há 20 anos, há 30 anos, e chegou um ponto na sua vida que você parou de produzir frutos, você perdeu o amor pela obra de Deus, você perdeu o amor por Deus, porque tem um espírito lhe oprimindo, que está lhe encurvando e não deixa você ver mais a verdade. A igreja virou uma obrigação para você, virou um peso nas suas costas. Você acha que você vai para o céu assim? Aí você vai me dizer, não pastor, mas eu não peco. Eu vou lhe responder com a mesma insensatez de Paulo. Se você quer cumprir a lei, cumpra toda. Porque se você desobedecer um mandamento, você vai para o inferno. Agora, se você quiser receber a graça de Deus, abra o seu coração, porque você precisa reconhecer que você precisa do amor dele. Recalabassuri andare baixando. Quantas vezes Saul adulterou na Bíblia? Quantas? Quantas vezes Saul adulterou na Bíblia? Nenhuma? E por que Deus tirou dele o trono? Se o outro era assassino, se o outro era adúltero, por que um homem tão justo, tão certo e tão correto como Saul, Deus desprezou, e o outro que era tão perturbado, tão atrapalhado, Deus tomou esse para si? Porque um dia Saul disse, eu não preciso mais do apoio de Deus, eu tenho o apoio do povo, eu não sou mais servo, me tornei Senhor. Davi, por mais que tivesse as suas fraquezas, irmãos, a Bíblia diz que no coração dele ele amava a Deus e se arrependeu dos seus pecados. Davi conseguia ver a graça de Deus no tempo que ninguém ainda sabia o que era isso. Ele entendeu que os pecados dele seriam perdoados por Deus antes que houvesse o sacrifício de Cristo. Eu não estou lhe chamando para viver uma vida de fariseu. Não estou aqui pregando nessa noite um nível de moral elevada, em que eu vou me colocar aqui como mais santo do que todos, e que você deve me imitar para todo mundo aqui virar santo, porque nós somos os mais obedientes à lei e mais rigorosos. Não é essa a proposta não, irmãos. A proposta é inversa, é que venhamos reconhecer nessa noite que nós erramos. Venhamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas é com o nosso pecado e com a nossa falha que Deus nos amou. Que Ele teve misericórdia da minha e da sua vida. Ele não lhe botou para fora da casa dele, você vai ficar aqui. O que Ele não quer é que você fique aqui dentro encurvado, dominado. O que é que Satanás está fazendo em sua vida? Qual é a área da sua vida que ele está lhe prendendo? Qual é a área da vida que ele está lhe encurvando? Eu vou orar por você nessa noite. Esse mês, todas as quartas-feiras, nós vamos estar ministrando sobre libertação. E eu quero que você entenda que quem precisa ser liberto não é só aquele que você diz que está endemoniado. Eu quero que você olhe para a sua vida. Olhe para o que você está deixando de fazer. Aquilo que Deus colocou em sua mão. Você sabe que Deus está falando com você. E você está sendo negligente com a obra de Deus. Mas não é porque você quer. Você às vezes chega na sua casa, você se angustia, fala com Deus, mas Deus, eu gostaria de estar fazendo mais, mas eu não posso, porque tem um espírito me encurvando. Recalabassuri andere baixandere candará.
Espírito Santo de Deus, começa a manifestar a tua presença nesse meio agora, meu Pai.